Na novela A Usurpadora, Lalinha, por sua vez, dá de cara com a verdadeira patroa e se assusta ao ver a mulher. A garota se recompõe rapidinho e, com a maior cara de tacho, diz que está muito feliz com o regresso da patroa. A mulher pede que a moça prepare seu banho como sempre, mas antes de subir, quer saber sobre as crianças. Lalinha diz que Carlinhos e Lisete estão no colégio e Paola se decepciona, percebendo que não tem ninguém da família em casa para recebê-la. A empregada resolve puxar conversa e diz que Piedade está em seu quarto, enquanto Stephanie está na fábrica, pois a patroa sabe muito bem que agora ela trabalha lá. Vendo que deu uma mancada ao se surpreender ao saber que a cunhada está trabalhando, Paola dá uma disfarçada, mas Lalinha, com a maior cara de sonsa, finge que não percebeu nada. Paola então anuncia que precisa dar uma descansada, pois precisa estar linda e maravilhosa para quando Carlos Daniel chegar em casa. Já em seu quarto, Paola dá aquela supervisionada por cima para ver se está tudo no lugar. A mulher pede a Lalinha que use sais de banhos quando preparar o que ela pediu, mas a moça, se divertindo com a situação, pergunta se ela não se lembra de perdido para não usar mais aquele produto em seus banhos. A doida concorda, mas percebe que a coisa vai ser mais difícil do que ela imaginava. Paola então tenta tirar a sopa da sua funcionária de confiança, e como quem não quer nada, pergunta como andam as coisas por ali. Lalinha, esperta, diz que tudo está quase igual como ela deixou antes de partir na última viagem. Articulada essa garota, né? Disse tudo sem dizer, continuando. Paola continua dando bola fora e pergunta se vovó Piedade continua enchendo a cara. Lalinha, mega cínica, diz que a velha não bebe mais desde que a patroa conseguiu tirar o vício dela. Tentando remediar a pisada na jaca que acabou de dar, Paola muda de assunto e quer saber se está tudo bem na fábrica. E Lalinha, do banheiro, grita, entrando de cabeça no joguinho da mulher. A fábrica não parou de prosperar desde que a senhora conseguiu os 2 milhões de dólares para salvar a empresa. No quarto, Paola se regozija com a notícia. Lalinha aparece dizendo que o banho está pronto, e ela pede à empregada que pegue um cigarro em sua bolsa. E quem recebe a notícia da volta de Paola é Rodrigo, num intim de... O marido de Ordinária não é o Carlos Daniel? Bom, de qualquer forma, ele e Stephanie invadem o escritório do irmão e acabam descobrindo a novidade. Que preguiça desse Carlos Daniel! Olha a pergunta que o sujeito faz para o irmão. Ai, Rodrigo, como devo me portar com a Paola? Ah, mas vai catar coquinho. Um homem desse tamanho. Continuando, a babá de calças diz ao maninho que ele deve se portar como antes de tudo acontecer e o babaca fica revoltadinho. Mas Stephanie se mete na conversa e convence o cara de que aquela é a única saída que a família tem para pegar a usurpadora, seus cúmplices, e ainda por cima tirar a verdadeira Paola da mansão, ou seja, 2 coelhos com uma cacetada só. O bebezão quer saber por quanto tempo terá que fingir, e Rodrigo garante que não vai ser um período muito longo. Depois de se acomodar no novo trampo, Paulina conversa com Lulu e pergunta a ela qual é o tratamento que Zenaide faz. A socialite diz que nenhum, pois o que sua mãe tem é velhice. A moça então comenta que existem medicamentos que podem diminuir a ansiedade da mulher, mas também observou que a velhinha está mal alimentada e muito debilitada, pois não consegue dormir. Paulina pede permissão para reabilitar Zenaide e Lulu concede, pedindo que a moça nunca martirize sua mãe. A moça então diz que vai começar marcando uma consulta com um geriatra e coisa e tal. Contente com a eficiência da nova acompanhante de sua mãe, Lulu dá carta branca a Paulina, dizendo que dinheiro não é o problema. E na mansão, depois do banho, e saboreando outro cigarro, Paola diz a Lalinha que só vai descer na hora do jantar, pois precisa descansar. A mulher diz que trouxe presentes para a garota e a empregada, mais cínica do que nunca diz. Obrigada, senhora. A senhora é sempre muito gentil comigo, como sempre. No corredor, Lalinha encontra Adelina e conta que a verdadeira patroa já voltou e está descansando em seu quarto. Na empresa, Rodrigo continua falando sem parar e diz ao irmão que o retorno de Carlinhos depende da tranquilidade e da confiança que ele mantiver com Paola. O cara continua dizendo que sente um ódio enorme pela mulher e blá blá blá, mas os irmãos batem na mesma tecla, deixando o sujeito sem saída. O indivíduo então resolve ser ainda mais egoísta e começa a choramingar no ombro do irmão, dizendo que não merece tudo aquilo que está acontecendo, pois sempre foi um homem honesto que honrou seu lar e seus filhos. Na sala ao lado, Verônica se recorda do momento em que Carlos Daniel disse a ela que Paola tinha ido embora da mansão. A secretária começa a sonhar com seu futuro com o chefe,
caso Paola tenha realmente desaparecido para sempre. Na comunidade, Isabel instrui Carlinhos sobre o que ele deve fazer quando sua irmã Antônia voltar do trabalho. O garoto entende tudo direitinho e diz que vai cumprir à risca as orientações. Antônia chega em casa carregando a trouxa com suas mercadorias, mas também tomou a maior manguaça. Trocando um pé pelo outro, ela entra derrubando tudo e Isabel acaba se assustando. A ambulante grita e esbraveja, perguntando por que a irmã não fez o que ela mandou. Mas Antônia reage e diz que a casa também é dela e faz ali o que quiser. Antônia começa a chorar, dizendo que não quer ser presa e coisa e tal. Mas Isabel dá um te quieto na irmã. Na cozinha, Lalinha se gaba por ter reconhecido a verdadeira patroa e Adelina fica preocupada. Ela comenta com a cozinheira sobre o retorno de Paola e Cacilda diz que o lugar vai virar um inferno e Piedade pode voltar a beber. Na fábrica, Carlos Daniel diz ao irmão que está muito preocupado pois está se tornando um homem muito inconstante. Rodrigo responde que quando as mulheres estão apaixonadas, não dão boa para aquilo. O empresário então confessa que está interessado em Verônica, pois a considera uma mulher muito especial, e Rodrigo comenta que é melhor eles esperarem para ver o que ela vai dizer quando ele estiver livre e desimpedido novamente. Carlos Daniel diz ao irmão que o papo está bom, mas precisa ir para casa, e avisa que, se não se encontrasse naquela situação, receberia Paola à base de porrada. Rodrigo, com medo que o maninho se descontrole, pede a ele, mais uma vez, que mantenha a calma. Na pensão, Adelina vai falar com Piedade e diz que tem péssimas notícias, mas a velhota mata a charada e diz à governanta que já sabe que a verdadeira Paola voltou para casa. Enquanto isso, na comunidade, a cachaceira resolve pegar alguma coisa para comer, mas enchendo o saco da irmã por causa de Carlinhos. Moacir chega no cafofo das irmãs e quer saber que confusão é aquela que está acontecendo ali. Ela explica que é tudo culpa de Isabel, que vai acabar metendo todo mundo em problemas, por querer manter o garoto em casa. Isabel conta que ficou quase 3 horas na porta de uma igreja com um menino, para ver se alguém o reconhecia, mas nada aconteceu, e como ele não está bem de saúde, o levou de volta para a casa. Moacir tenta acalmar o menino, dizendo que Antônia não vai fazer mal a ele, e pede para conversar, fazendo com que Carlinhos pare de fingir que está dormindo. Enquanto isso, Paulina conversa com Zenaide no jardim, quando Lulu aparece e pergunta se a moça sabe se seu marido já chegou. A acompanhante diz que não sabe, pois ainda não foi apresentada ao patrão. Nesse meio tempo, Adelina conta a Piedade que Paola está trancada em seu quarto desde que chegou e só foi vista por Lalinha e Pedro. Piedade, então, diz que não quer ver a mulher e avisa que não vai descer para o jantar, ordenando à governanta que evite ao máximo o encontro das duas. Carlos Daniel chega em casa e Lalinha diz ao patrão que Paola está em seu quarto. E na casa de Lulu, Zenaide diz a Paulina que seu genro Osvaldo chegou. Lalinha diz ao patrão que a mulher que está lá em cima é mesmo sua verdadeira patroa, pois esta fuma, ao contrário da usurpadora. Carlos Daniel pergunta se Paola percebeu alguma coisa, e a empregada responde que não. Segundos depois, ele entra no quarto e pega Paola dormindo feito um bebê. E enquanto Carlinhos pede para ficar morando no cafofo, alegando que se não der, quando os pais o encontrarem, ele leva Moacir e Isabel para morar com ele, na mansão. Carlos Daniel aprecia a bela adormecida e tem certeza de que aquela é sua verdadeira mulher. O cara sai do quarto e a esperta levanta, dando risada. Braulio vai até a fábrica procurar por Paola e a secretária informa que a chefe viajou e não tem data para voltar. Em casa, Rodrigo e Patrícia conversam sobre a volta da verdadeira Paola para a mansão e a mulher sugere que eles vão jantar na casa de Carlos Daniel. Na mansão, o empresário instrui Stephanie e o marido, dizendo o que eles devem fazer para não levantar suspeitas e evitar que Paola descubra o plano dos irmãos. Ai, que bonitinho! Vocês perceberam? Willy combina o terninho de acordo com a blusinha da Stephanie. Stephanie resolve perguntar se o irmão está pensando em perdoar a esposa, mas o cara fica chateado e diz que não é tão canalha àquele ponto. Ele avisa que Rodrigo e Patrícia vão aparecer para jantar e também convidou Leda. Enquanto isso, Paola se arruma toda para reencontrar o marido, que está muito nervoso, e a Lalinha para cuidar de Lisete, pois quer que a governanta tire a menina imediatamente da mesa de jantar, se ocorrer algum problema. Rodrigo chega com a esposa, e Carlos Daniel conta que ainda não teve oportunidade de falar com Paola, que está se arrumando. Stephanie e o marido também aparecem, mas Lisete quer saber por que a mãe voltou e não trouxe Carlinhos. Leda, pegajosa como sempre, entra na mansão e já se agarra a Carlos Daniel, que garante a todos que vai se controlar durante o jantar.
E no alto da escada, Paola aparece, lindíssima como sempre, dizendo à família que não precisam esperar por ela, pois já está mais do que pronta. Lisette chega, levada pela mão por Adelina, e sem perceber a diferença, pula no colo de Paola, chamando a mulher de mãezinha. Leda, pendurada no ombro de Carlos Daniel, encara a mulher da mesma maneira que os outros moradores da mansão. A mulher nem se dá ao trabalho de disfarçar e se surpreende com o novo look de Stephanie. Nesse meio tempo, Braulio chega em casa e Maldonado, de mau humor como sempre, pergunta por que o mordomo demorou tanto, e o sujeito se vê dando um monte de explicação para o patrão, inclusive dizendo que o trânsito estava horrível. Mas o cara não quer saber de nada, e pergunta a Braulio se ele conseguiu falar com Paola na fábrica. Meio sem jeito, o mordomo explica que não foi possível falar com a madame, pois ela não está na cidade, em função de uma viagem que foi obrigada a fazer. Na mansão, se dando conta de que deu outra bola fora, Paola remenda o comentário e diz que a cunhada, antes da sua última viagem, já estava mudada, mas agora ela está ainda melhor. Paola resolve dar uma alisadinha no paletó de Willy, perguntando se o rapaz está bem, mas muda o foco e vai falar com Carlos Daniel. O rapaz explica que foi até o quarto para falar com ela assim que chegou do trabalho, mas a esposa estava dormindo e ele não quis acordá-la. E dando mais uma rateada, Paola decide perguntar a Leda quando a mulher chegou à capital, e a frustrada responde que faz quase um ano que ela voltou e ainda quer saber se a rival não percebeu sua presença durante esse tempo. Remendando novamente, Paola diz que achou que a mulher tinha viajado novamente durante sua ausência, já que é só isso que ela sabe fazer. De repente, depois de cumprimentar todos os presentes, a nojenta resolve perguntar onde está Carlinhos e Lisette conta que seu irmão não está em casa. Nesse meio tempo, Isabel continua cuidando do menino, que diz ter medo de Antônia. A avó postiça de Carlinhos confessa que se tivesse certeza de que o garoto não tem família, deixaria que ele morasse em seu cafofo, mas pelo jeito e roupas do menino, sabe que ele deve ser de uma família rica. Por isso precisa procurar seus parentes e avisa que no dia seguinte os dois vão voltar à igreja, pois talvez, com sorte, alguém o reconheça. O garoto, chorando, diz que não quer ir embora e até diz a Isabel que a ajuda a vender a muamba, pedindo que ela não o abandone mais na porta da igreja como fez antes. Na mansão, se esfregando no marido, Paola quer saber de Carlinhos e o sujeito diz que mandou o menino para um colégio interno. Do outro lado da mansão, Maldonado pira na batatinha e diz a Braulio que mentiram para ele na fábrica, pois tem certeza que Paola está se escondendo para fugir de seus convites. O mordomo tenta dar um choque de realidade no patrão e diz: "O senhor acha que uma mulher como a Paola precisa se esconder de alguém, senhor? Além disso, o senhor a considera uma mulher fácil. O senhor acha mesmo que o comportamento dela no outro dia era só pose para se fazer de difícil? Se fosse assim, ela mesma viria procurá-lo, não acha? Com o devido respeito, eu acho mesmo que ela está viajando e deve voltar daqui a alguns dias." Maldonado, então, arrogante como sempre, diz que vai dar à mulher aqueles dias, mas, se ela não aparecer, ele mesmo vai buscá-la. Na mansão, o jantar rola em silêncio, pois o clima está mega pesado. Mas Paola não perde tempo e não para de encarar Willy, deixando a situação ainda mais tensa. Enquanto janta, Paola avalia os presentes e diz a si mesma mentalmente: "A Stephanie parece outra e o Willy tá muito agarradinho com ela. Carlos Daniel está um pouco frio comigo. O Rodrigo e a Patrícia são os mesmos de sempre. E a Leda continua com seu jeito fútil de ser. O que será que aconteceu nessa casa na minha ausência? O que foi que a usurpadora fez?" No andar de cima, Lalinha serve o jantar para Piedade, e a vovó pergunta se Paola já desceu para jantar. A empregada conta que a mulher perguntou pela avó, e a mulher, furiosa, diz que é melhor a entojada não aparecer no seu quarto, ou vai se arrepender de ter voltado. No cafofo, Isabel continua tentando explicar a situação para Carlinhos, que alega não se lembrar de nada, e na mansão, Leda decide piorar a situação e pergunta a Carlos Daniel se ele não está contente com a volta da esposa. O rapaz, tentando se controlar, responde que é o mesmo de sempre e coisa e tal. E Paola, concordando com a despeitada, diz que percebeu que ele anda um pouco distante. Leda resolve ir mais longe e afirma que o empresário conseguiu se desapegar um pouco da mulher, mas ele diz que está deprimido por causa da ausência do filho. Paola, então, diz que os dois podem ir juntos visitar Carlinhos no internato, e se ele não gostar, podem trocar o garoto de colégio, mas Carlos Daniel alega que o filho precisa de disciplina. Lisette se mete na conversa dos adultos e conta que o irmão anda muito teimoso, e por isso, caiu do cavalo.
a doida resolve questionar o marido, perguntando por que ele não contou nada sobre o acidente de Carlinhos. Mas desta vez, Stephanie se mete e pede a Adelina que termine de dar o jantar de Lisette, alegando que a garotinha sempre acaba por último. Mudando de assunto, a pegajosa resolve alisar o braço do marido ali mesmo, na mesa de jantar, e diz que ele não lhe deu sequer um beijo desde que ela chegou. O moço, se desvencilhando das garras peçonhentas de Paola, desconversa e diz que é melhor terminarem de jantar. Leda se mete novamente e diz que o empresário nunca tinha desprezado os beijos da esposa e coisa e tal, e a mulher, sem nenhuma cerimônia, se levanta e mete o maior beijo de língua na frente de todo mundo. Rodrigo quer se meter, mas a esposa não o deixa. E o cara, se sentindo aviltado, limpa a boca, mas a mulher continua cacarejando e diz: "Esse é o primeiro da temporada, mas você me deve muitos beijos, e hoje à noite vai ter que me pagar, mesmo contra a vontade da Leda." "Ah, ha, ha, ha." Leda então responde: "Não, querida, isso não me atinge. Saiba que os beijos de Carlos Daniel foram meus, antes de serem seus." Depois do jantar, o empresário corre para seu quarto e, furioso, joga o casaco no chão. Porém, ele vê o diário de Paola e resolve ler mais um pedacinho. Naquelas linhas, Paola diz que seu marido lhe dá muita liberdade e, por isso, se diverte, escondida dele, e elogia Maldonado, dizendo que o cara é muito bonito e, como ele insiste, vai posar de modelo e deixar que ele a pinte completamente nua. Cornélio morde os dentes e confessa a si mesmo que Douglas tinha razão, lembrando da discussão que os dois tiveram na empresa, quando o sujeito contou a ele que sua esposa era uma sem-vergonha. Ainda mais bravo, o corno manso diz a si mesmo que não tinha noção da sua cegueira. Vestida agora com uma lingerie preta provocante, Paola decide ir até o quarto do marido, que está atirando na cama, pensando na vida. A mulher começa a alisar o peito desnudo do sujeito, que diz que está cansado em função do trabalho na fábrica, fechando a camisa. Paola diz que para fazer amor com ele nunca está cansada, mas o cara foge, afirmando que tem medo de não corresponder às expectativas da esposa, pois também anda preocupado com Carlinhos e blá blá blá. A entojada, então, resolve perguntar se o sujeito teve outra mulher durante sua ausência e coisa e tal, mas Carlos Daniel jura que isso não aconteceu e diz que só não está se sentindo bem. Ele aproveita para jogar na cara dela, que sempre a respeitou quando dizia que não estava com vontade de descabelar o palhaço. No dia seguinte, Lulu pergunta a Paulina como está indo o trabalho com sua mãe, contando que ela é a primeira acompanhante que não se queixa de Zenaide. A moça, sorrindo, diz à patroa que já conseguiu o telefone do geriatra, prometendo fazer o que for possível para ajudar na saúde da mulher. Osvaldo aparece na sala, todo desgrenhado, e quer saber com quem a esposa estava conversando. A mulher diz que era com Paulina e o cara fica encucado. Na mansão, Lalinha continua torturando a patroa e em seu quarto comenta que ela acordou tarde naquele dia. Paola não entende nada e a empregada diz que achou estranho ela ter ficado na cama até tão tarde, pois faz quase um ano que ela acorda às 7 da manhã e às vezes até mais cedo. A cínica, então, responde que não tá mais a fim de madrugar e Lalinha pergunta se ela não vai mais trabalhar na fábrica. Espantada, Paola diz que não vê motivos para ir à empresa e a empregada, às gargalhadas, diz: "Ai, senhora, até parece que perdeu a memória. Todos os dias a senhora vai trabalhar na fábrica." Aumentando o placar das bolas fora, Paola se dá conta que falou outra merda, mas emenda e diz que já está se cansando disso também. Mas Lalinha não consegue segurar a língua dentro da boca e diz: "A senhora está muito mudada, sabia? E o seu Willy e a dona Stephanie também, tanto que eles decidiram ter um bebezinho." O queixo da mulher cai com a novidade, porém, a empregada continua falando e diz que ela já sabia da gravidez da cunhada, e inclusive, que a ideia foi dela, quando disse que era legal aumentar a família. Mudando de assunto, Paola pergunta se seu carro está na garagem e avisa que vai dar uma volta. Sarcástica, Lalinha finge estar espantada e pergunta à patroa se ela mesma vai dirigir. Paola lembra que sempre fez isso, mas a empregada comenta que, ultimamente, ela tem preferido sair com o motorista. Irritada por não estar se encaixando bem no jogo que ela mesma montou, Paola diz que está na vibe de dirigir e manda Lalinha pegar um cigarro. Entregando o pito para a patroa, a garota dá mais uma cutucada e diz que ela a está surpreendendo, pois tinha parado de fumar. Aí sim Paola se dá conta que o buraco deixado pela usurpadora é bem mais embaixo do que ela imaginava. Enquanto isso, Lulu diz a Osvaldo que Paulina é a nova acompanhante de sua mãe. Indignada, a socialite reclama do marido, dizendo que ligaram do banco e ele está perdendo muito dinheiro no jogo.
O cara, que não tá nem aí, já que o dinheiro não é dele, diz à esposa que nem tinha se dado conta disso e ela joga na cara do sujeito que ele está sempre bêbado e acaba assinando o cheque sem verificar o valor. O rapaz, de saco cheio da ladainha de Lulu, diz a ela que vai pro seu quarto, pois pretende dormir o dia todo. Enquanto isso, na mansão, Paola começa a se enervar, vendo que seu arsenal de desculpas está chegando ao fim, e diz à empregada que antes era de uma maneira, mas agora quer ser de outra e ponto final. Assim que Lalinha sai de seu quarto, Paola, furiosa, comenta consigo mesma: aquela idiota fez coisas aqui que eu nunca faria, e agora está me fazendo cair em contradição. Maldita seja! Demorou, hein, loirinha? Enquanto isso, Carlos Miguel, que está com Verônica em seu escritório, resolve cagar novamente pela boca e diz à moça que gostaria de estar no lugar dela. Verônica, que não entendeu nada, pergunta por que o moço está dizendo aquilo, e ele explica que ela é calma e tranquila. Ave Maria, que papinho mole! A mulher então responde que é preciso saber disfarçar os problemas. Pronto. O moçoilo resolve fazer o maior drama, dizendo que está arrasado, e existem momentos em que acha que vai ficar louco, contando que o pior disso é a espera, ao ver os dias passarem sem notícias de Carlinhos. E enquanto Paola passa a mão nas chaves do carro, deixando Pedro sem saber o que fazer, no escritório, Carlos Daniel diz a Rodrigo que não está bem, mas diz a Verônica que ela pode participar da conversa. Momentos mais tarde, Paola chega à fábrica e vai direto ao escritório do marido. Verônica é a primeira a cumprimentar a mulher, que não responde à secretária, mas avisa que está ali para as suas tarefas diárias. Lulu decide ir ao quarto de Osvaldo, pedir que o marido não fique chateado com ela por ter dito que ele andava gastando demais. Mas o cara não mede as palavras e responde: e o que você queria? Me casei com você por dinheiro. Me vendi para você e você sabe muito bem disso. Lourdes, decepcionada, chama o cara de cínico e se diz arrependida de ter se casado com o rapaz, confessando que o amava e ainda o ama. Osvaldo diz que lamenta muito não poder corresponder aos sentimentos da esposa. E Lulu, indignada, diz que o sujeito só quer expô-la ao ridículo e humilhá-la, além de fazer de tudo para levá-la à falência. De saco cheio, Osvaldo manda a mulher não reclamar e diz que ela pode deixá-lo quando quiser. Porém, seria bom prestar atenção na idade dele. E diz que ela, velha como está, só tem essa maneira para ter uma companhia masculina. No quarto ao lado, Paulina avisa a Brígida que não precisa fazer a faxina, pois já limpou tudo. A empregada decide conversar um pouco com a acompanhante, que diz não entender por que Zenaide está naquele estado, já que a mulher ainda não é tão idosa para isso. Brígida conta que Zenaide sofreu muito por causa da filha, que se casou com um canalha que não presta para nada. Na empresa, Paola continua sendo Paola, e todo mundo fica com a maior cara de tacho, sabendo de tudo que ela aprontou, quando fez o acordo com a usurpadora. A Infels acha que tá arrasando e que todo mundo é idiota, pois acredita que eles creem cegamente nas suas desculpas esfarrapadas. Antes de sair, ela tenta dar um beijo em Carlos Daniel, mas ele desvia o rosto. Paola então pensa com si mesma que não está gostando nada do marido ter uma secretária tão bonita. Enquanto isso, Lulu continua discutindo com Osvaldo, que caga e anda para a mulher, dizendo que ela se apaixonou cegamente por ela na praia, e ele, como era um jovem e ambicioso, deixou-se vender. Ele ainda diz que passa as noites bebendo e jogando, pois está tentando esquecer de seu passado, e Lulu se dá conta de que ele está falando de sua antiga namorada. Os dois continuam discutindo até que Osvaldo diz a ela para considerá-lo apenas uma compra ruim, ou, se ela preferir, como um prejuízo. Enquanto isso, Brígida conta tudo sobre o casamento da patroa para Paulina e diz que Lulu não consegue se divorciar, pois adora o marido e quanto mais o moço a maltrata, mais ela gosta dele. A empregada ainda conta que Zenaide piorou muito no último ano, mas revela que Osvaldo não é ruim com ninguém naquela casa e apenas maltrata Lourdes. Na empresa, sozinho com o irmão, Carlos Daniel quer saber até quando eles terão que manter aquela farsa, e Rodrigo responde que precisam continuar com o plano até quando for necessário. Lulu, por sua vez, se esforça para agradar o marido e conta que vai fazer uma festa de aniversário para a mãe no domingo. Ela ainda conta que os modelos de carro do próximo ano, pois passou pela agência de seu irmão e lembrou do rapaz. Ela manda Osvaldo escolher um e o cara, cinicamente agradece, dizendo que a mulher é muito generosa e encerra a conversa, dizendo que vai dormir. Isabel carrega Carlinhos pelas ruas da cidade, dizendo que eles, apesar de cansados, precisam continuar. Mas o menino pede para sentar um pouco e comenta que gostaria de ser como as outras crianças e não ter uma perna machucada. E na empresa,
Carlos Daniel diz ao irmão que Paola ou não sabe nada sobre Carlinhos, ou está se fazendo de desentendida. Rodrigo acha que a mulher realmente não deve saber de nada, e diz que a usurpadora deve ter agido sozinha, lembrando que Paola voltou porque a outra avisou que iria cair fora. Carlos Daniel, então, diz que eles deveriam publicar um anúncio nos jornais, procurando por Carlinhos, e avisar a polícia. Mas Rodrigo manda o irmão esperar mais um pouco, pois o garoto está bem nas mãos da usurpadora. Enquanto isso, a tentativa de Isabel falha, e o casal que apareceu fazendo seu jogging passa reto pelo menino. E enquanto Stephanie deixa bem claro a Willy que não quer que ele se aproxime de Paola, a mulher volta para casa. Adelina pede que Piedade saia do quarto, mas a velha não quer, avisando que se encontrar com a Bruaca, vai ter a maior rusga com ela. A vovó diz que está preocupada com Carlinhos, jurando que tem certeza que o menino não está com a usurpadora, mas Paola invade o quarto da mulher e começa a falar um monte de besteira, dizendo que vai trazer o conhaque da velha. Adelina se mete e grita dizendo para a patroa esperar um momento. Na empresa, Carlos Daniel jura a Verônica que não sente mais nada pela esposa e coisa e tal, mas quando vai beijar a moça, Leda aparece e pega os dois no flagra. Na mansão, a governanta avisa Paola que Piedade não pode tomar álcool pois está em tratamento médico. Mas a mulher se irrita e manda a governanta embora, pois assim pode atazanar a mulher sozinha. Lourdes, por sua vez, indignada com o que acabou de presenciar, avisa que vai ter uma conversinha mais tarde com Carlos Daniel. Na mansão, Piedade não cede às provocações de Paola e continua em silêncio. A mulher acaba desistindo e avisa que vai para seu quarto. Na empresa, Leda vai tirar satisfações com Verônica e diz que a moça está tendo um caso com Carlos Daniel. Verônica nega tudo, mas Leda deixa bem claro que não permite que ela chegue perto de seu amado, pois ele está proibido para qualquer outra mulher, menos para ela. Verônica argumenta que Carlos Daniel é casado e coisa e tal, mas Leda avisa que Paola está com os dias contados, pois quando ela desaparecer da face da terra definitivamente, é ela quem vai ocupar o seu lugar. Para completar, Leda manda a moça não dar mais em cima do chefe, e a ameaça, dizendo que ela não vai gostar de saber do que é capaz. Na mansão, Lalinha diz à patroa que Carlos Daniel já chegou com cara de poucos amigos e está trancado no escritório. A doida resolve ir ver o marido e, se pendurando nele, quer saber por que o cara anda tão frio com ela. Mas o rapaz a rejeita novamente e ela insiste, tentando beijá-lo. Porém, o moço desvia o rosto. E enquanto Paulina remói as saudades que sente da mansão, Carlos Daniel tenta escapulir das garras peçonhentas da verdadeira esposa. Irritado, o rapaz joga na cara de Paola que ao longo do último ano, ela o evitou com a desculpa de que estava doente, e agora é a vez dele não estar afim. Sem sorte com o marido, a pilantra resolve atacar Willy, que estava calmamente lendo um jornal e diz que espera por ele no jardim. Minutos depois, Willy aparece no jardim e diz a Paola que ama sua esposa e os dois vão ter um filho. A mulher dá gargalhadas e diz que pode destruir o moço com poucas palavras. Willy não cai na chantagem e avisa que não vai mais ser a distração dela, deixando bem claro que ela está perdendo o jogo, alegando que a outra personalidade dela é uma versão muito melhor da mulher. Apavorada, Paola diz que se cansou de atuar naquele papel e voltou a ser a mesma de sempre, mas Willy diz que a família prefere a Paola boa. Furiosa, ela diz que todo mundo vai ter que voltar a se acostumar com ela, e o marido de Stephanie dá a atacada final, contando que Carlos Daniel está pensando em divórcio, para ficar com Verônica,